Eu quero saudar os irmãos capazes do Senhor, amém? Vamos abrir o Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 19, versículo de número 16. Maravilha, né, irmãos, estarmos reunidos para aprender mais da palavra de Deus, porque é através da palavra que eu e você fortificamos a nossa fé. E o que Deus tem para nós é algo muito especial, meu irmão, é a eternidade. Mateus 19, versículo 16, diz assim: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Pois só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui, Pai, para te louvar, para te agradecer e para aprender cada dia mais a tua palavra. Pai, eu te peço que o Senhor venha nos usar como canal de bênção. Abra o ouvido, Pai, do teu povo, abra o coração e entendimento, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, de encontro aos nossos corações, nos quebrantando, Pai, e nos dando força para continuar nessa jornada, Pai, cada dia mais, seguindo aquilo que o Senhor tem deixado através da palavra do Senhor. Pai, que eu te peço, Senhor, transforma nossas vidas, faz-nos mais gratos à tua obra, Pai. É o que eu te peço, desde já te agradeço por tudo. Amém. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, Deus ele tem colocado ao meu coração esta palavra, porque muitas são as nossas questões deste mundo. Alguns estão preocupados na casa que vão comprar, né? Hoje em dia você vê que as coisas estão tudo encarecidas. Já tem várias casas já foram compradas e é muito caro. E muitas das vezes as nossas questões nos dias de hoje são essas: quando eu vou poder comprar minha casa? Quando eu vou poder comprar aquele meu carro que eu tanto quero? Aquele carro que não é barato? Porque tudo isso nós desejamos, irmãos. O que nós queremos é aquilo que é bom. E muitas são essas perguntas: como é, Senhor, que eu vou ter tudo aquilo que é bom? Só que olhando para essa passagem, nós devemos ter essa pergunta, esse questionamento. E esse jovem ele encontra com Jesus e ele vai falar com Jesus. Ele vai perguntar para Jesus. Ele vai perguntar. Ele primeiramente ele chega, né? Ele fala: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Esse jovem, irmãos, ele era rico. Ele era muito rico. E ele vai encontrar com Jesus e ele vai chegar e falar assim: Bom mestre, né, o que eu farei para entrar a vida eterna? Veja que aqui há uma preocupação. Para você ver que mesmo aquele que tem dinheiro, porque ele é um jovem rico, muitas das vezes o dinheiro ele não vai trazer aquela sede, aquele vazio, ele não vai ser preenchido com dinheiro. E nisso já vemos nessa passagem que ele está com sede de algo. Algo falta para ele. E você vai ver esse diálogo que ele vai perguntar e Jesus vai começar a falar com ele. E eu quero juntamente com os irmãos
participar desse diálogo. E ele vai perguntar: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? E eu e você, irmãos, nestes dias, temos que se fazer essa pergunta. Você vê que está tudo caminhando para a volta de Jesus. Você vê muitas coisas acontecendo, escândalos que estão vindo à tona, coisas, como que podemos falar, macabras, coisas que é aquilo que o demônio tem destruído. Crianças sendo abusadas, crianças em guerras, alianças sendo feitas. Muitas coisas estão acontecendo, irmão, e isso é para a volta de Jesus. E eu e você temos que nos questionar, assim como esse jovem fez: o que eu farei para herdar a vida eterna? Muitas das vezes eu e você achamos que o fato de eu aceitar a Jesus Cristo como o único Salvador, o suficiente Salvador da minha vida, achamos que só isso já basta. Eu aceitei a Jesus Cristo, pronto, fui lá na frente, aceitei, e a partir daquele momento ele não vem mais para a igreja. Ele acha que só aquele fato de aceitar a Cristo ele está salvo. Mas o Senhor ele vai falar para esse jovem. O Senhor ele vai falar para esse jovem: respondeu-lhe Jesus. Primeiro ele vai falar: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Bom, irmãos, é só Deus. Jesus ele fala: por que me chamas bom, se só um que é bom, e esse alguém é Deus? A partir do momento, irmãos, que eu me afasto da presença de Deus, que eu me afasto de Deus, eu me torno mal. Por quê? Porque essa é a minha natureza. Por causa da desobediência de um homem, o pecado entrou no mundo. Se você ler a palavra de Deus, os 5 primeiros livros, o Pentateuco, os 5 primeiros livros, você vai entender esse amor de Deus. Ele cria o ser humano para ser perfeito. Ele fala, ele cria o ambiente, ele cria os animais, ele cria o ser humano. Tanto que ele amou, ele falou assim: colocou 2 árvores ali no jardim e só deu uma ordem: vocês podem comer de todas as árvores do jardim, menos dessa. E o ser humano, irmãos, foi dar ouvido a quem não devia, porque ultimamente as coisas, quando a gente começa a dar ouvido a algumas coisas, a gente acaba esquecendo tudo aquilo que Deus já tinha falado conosco. Os mandamentos que Ele deu, se nós ouvimos pessoas erradas, você acaba se afastando daquilo que Deus falou e você acaba caindo. E assim foi com aquele casal, Adão e Eva, todos conhecem. O inimigo usando a serpente foi lá trocar uma conversa com a Eva, e ela pegou e deu ouvidos. E dali, ela veio com o marido e dá para ele também como. E dali Deus sempre vinha visitar aquele casal no jardim, porque o prazer de Deus é que nós venhamos conversar com Ele todos os dias. E naquele momento que eles pecaram, eles se envergonharam da presença de Deus. E é assim, irmão, quando nós pecamos, nós ficamos com vergonha. Nós não queremos mais buscar a presença de Deus. Nós nos sentimos dignos, não se sentimos dignos de estar na presença de Deus. Mas é isso que o inimigo quer. Ele quer te incitar a fazer o mal, para que você não venha mais à presença de Deus. É por isso que muitos aqueles convertidos que aceitaram a Cristo, eles vêm, no primeiro erro que ele não quer vir mais, com medo de julgamento, com medo de que acha que o crente ele é aquele super homem que não é. E a palavra de Deus ele mostra isso, através da criação. Aí aquele povo aí Deus com toda misericórdia, expulsa eles do jardim, para que eles não venham comer daquela outra árvore, que é o que a promessa está proposta para nós, a vida eterna. Então, para você ver que desde o início, se você ler a Bíblia, desde o início da criação, no Apocalipse fala sobre a vida eterna. E a preocupação de Deus, se Deus, irmãos, quisesse que nós adorássemos Ele,
sem errar, ele com certeza ele faria o quê? Robôs. Eu vou programar esse ser humano aqui só para me adorar. Ele não vai errar. Acho que ele não vai errar, porque ele é um robô. Agora Deus não, Deus ele deu um livre-arbítrio. E ele então, acabou com eles, ele só tirou eles dali para que pudesse viver a vida deles. Só que no próprio livro de Gênesis, Deus já levanta a promessa que esmagaria a cabeça da serpente, que fala de quem? De Jesus Cristo. Aí Deus vem, esses dois casais vêm, a primeira família, aí ali vem por causa da desobediência de um, aí vem todo aquele caos, vem o primeiro assassinato, aí vem o maligno, vem as pessoas más ali, começa, e Deus vê tudo aquilo e não se agrada. E Deus ele vai vendo aqueles que são justos a ele, até que ele encontra Noé, o único que ele viu ali justo ali, e Deus resolveu exterminar toda a humanidade. Aí aqueles que não acreditam em Deus usa disso para falar que Deus ele é mau, por que destruiu o ser humano? Mas Deus ele criou um livre-arbítrio. Deus ele sempre deixou alguém para levar a palavra, aqueles que não conhecem. E Noé ele era justo. Lá em Hebreus fala que ele era pregoeiro da justiça, ou seja, ele pregava, além de fazer a arca, ele pregava. Então, se ninguém foi salvo, porque ninguém ouviu a pregação dele, hoje em dia é assim. Eu e você não devemos desanimar porque ninguém ouviu a sua pregação. Porque eu me sinto assim, irmãos. Quantas vezes eu preguei, eu olhei para a igreja e não vi nenhum movimento, falei, meu Deus, será que eu falei alguma coisa que eu preguei a tua palavra? E muitas das vezes a gente fala, não vou pregar mais, mas eu creio, irmãos. E aquilo que Deus tem colocado no meu e no teu coração, nós devemos pregar, levar a palavra de Deus e saber que Ele tem uma promessa para nós, lá na vida eterna. E vendo Noé, aí a humanidade, irmãos, se você vê a história na Bíblia, você vai começar a ver todo o desfecho. A desobediência vem acompanhando o ser humano desde aquela época. Aí o que Deus faz? Ele chama Abraão. Fala, através de você, Abraão, eu vou fazer uma grande nação. Através de você, eu vou dar exemplo para todos os povos. Até hoje, irmãos, o povo de Israel é como exemplo para nós. Até então, Deus ele não é homem para que minta. Tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então, Ele prometeu na vida de Abraão, Ele prometeu na vida de Isaac e na vida de Jacó. Ele prometeu tudo isso e cumpriu. E a história ela vem ali. Se você ler a palavra de Deus, você vai ver que continua. Aí o que acontece? Por não ter dado ouvido a palavra de Deus, o povo que Deus tanto ama se tornou escravo do Egito. Mas Deus, pela sua misericórdia, Ele levanta quem? Moisés, para libertar aquele povo da escravidão. Então note que Deus ele nunca vai te abandonar. Ele nunca vai deixar você se tornar um escravo. E sabe por que Deus levantou Moisés para libertar aquele povo? Porque o povo clamou. A Bíblia fala que Deus ouviu o clamor daquele povo e viu a vontade de Moisés de fazer uma coisa. Porque quando nós não colocamos Deus na nossa vida, na nossa caminhada, na obra dele, nós fazemos da maneira errada. Moisés viu os dois brigando ali. Ele pensou que ninguém viu e matou, tentando proteger um irmão dele, hebreu, sendo surrado ali no Egito. E ele foi tentar fazer justiça com as próprias mãos. Até ele vendo o próprio irmão dele sendo surrado, mas ele estava fazendo algo sem Deus. É para você ver como nós tentamos dar uma forcinha para Deus, sem procurar consultar a presença de Deus, mas não nós errando. Por que muitas pessoas falam, Deus falou comigo que eu vou deixar a obra porque Deus falou comigo? Meu irmão, se Deus te ponhou na obra, não é para você sair. Eu sei que muitas das vezes dá vontade de sair. Quem não quer? Irmãos, pessoas que são líderes, que eu conheço de outras igrejas, eu tenho liberdade de conversar com cada um deles e eles vêm para mim desabafam. Fala, Ricardo, você falou isso aí, mas eu quero te confessar também. Irmãos,
é a luta constante. Mas se Deus levantou você, irmão, é só confiar em Deus. Deus ele vai te ajudar. Deus ele vai ordenar que apenas marche, mas faça a vontade dele. E aí, Deus escolheu aquele homem, Abraão, através dele, que faria uma nação e seria exemplo para todos os povos. E então Moisés ia levantar e ele liberta aquele povo. É muito linda a história. E ali Moisés veio com aquele povo dava trabalho porque tinha mente de escravo. Na primeira dificuldade, lembra do novo convertido? Deus liberta, Deus traz, mas na primeira dificuldade ele quer voltar. Então Deus ele tem que mudar a mente daquele povo. E usa Moisés, e Deus faz todo aquele milagre das pragas sobre o Egito. E o mais impressionante, que todas as pragas que Deus derramou sobre o Egito, nenhuma atingiu o povo de Deus. Por quê? Porque eu e você, irmãos, somos guardados pelo nosso Senhor. Quando Balaão é chamado para amaldiçoar o povo de Deus, Balaão ele vai, só que Deus fala para ele: meu povo você não pode amaldiçoar. Ele é teimoso, porque Deus usa alguns falsos profetas. E aí ele fala para, esqueci até o nome do rei, não sei se é Balaque, e ele pega e fala assim: amaldiçoa esse povo para mim. Aí ele fala assim: Deus falou que eu não posso amaldiçoar, mas eu vou tentar. Tentou 3 vezes. 3 vezes Deus usou a boca daquele falso profeta para abençoar. Até então o rei ficou bravo, mas eu te paguei, eu te trouxe aqui para que você amaldiçoe e você está abençoando. Eu só posso falar o que Deus fala, para você ver que Deus usa quem Ele quer. Então, irmãos, aí vocês vão ver, vendo a palavra de Deus, vocês vão ver que Balaão ele não conseguiu fazer amaldiçoar aquele povo de Deus, mas ele conseguiu introduzir ensinamentos para que o povo pudesse desviar através de quê? Das mulheres. O povo ali queria se relacionar com aquelas mulheres e através das mulheres começaram a adorar outros deuses, fazer aquele ritual. Então, Balaão ele não conseguiu, mas ele deu um ensinamento. E aí eu tive o entendimento que Deus ele nos guarda, Ele não vai deixar que ninguém faça mal para nós, mas eu e você temos a responsabilidade de não cair. Ou seja, a nossa salvação ela depende de nós, de obedecer a palavra de Deus. Olha que maravilha, Deus ele nos guarda, não deixa que ninguém faça mal para nós. Mas se eu e você não buscarmos Ele, nós mesmos deixamos isso de lado. Olha, eu fiquei pensando assim, como que Deus é maravilhoso. Ele cuida de mim, Ele não vai deixar que ninguém faça mal para mim, mas eu mesmo causo o meu próprio mal. Eu entendi o amor de Deus. Deus ele nunca nos abandona. Por mais que muitas das vezes nós sentimos abandonados, mas é aquele momento que nós buscamos, porque se você buscar Deus, se desabafar para Deus, derramar lágrimas, através das lágrimas Deus ele te cura interiormente. Ele vai te curar. Irmãos, o problema de nós destes dias é a frieza no nosso coração. Eu e você temos questionado nós jovens: mestre, o que farei eu para ganhar a vida eterna? Eu faço essas perguntas. Senhor, será que por causa disso eu vou me dar ou vou? Poxa vida, Senhor, eu queria tanto dar. Eu queria ser igual a Moisés. Moisés conduziu aquele povo e no final ele errou e não livrou. E ele tinha amor por aquele povo que por causa de Moisés Deus não destruiu aquele povo. Ele adiou ali a sentença daquele povo, fez aquele povo rodeado. Irmãos, se queres porém entrar na vida, guarda os mandamentos. Aleluia! Tem que guardar. Não é à toa que hoje é muito de ensinamento. Quantos deixaram de vir? Hoje, claro que eu não sei o que acontece, mas essa está cheia. Por que a porta da vitória está cheia?
né? Às vezes, logo, porque todo mundo quer vitória, mas aprender a palavra de Deus são poucos. Porque, irmãos, é através do ensinamento da palavra de Deus. É através da palavra de Deus que a nossa fé é fortalecida. Aleluia. É através da palavra de Deus que eu e você somos curados. É através da palavra de Deus que a nossa nação muda. É através da palavra de Deus que você entende esse amor de Deus para conosco. Se eu me afasto da palavra de Deus, irmãos, nós estamos à mercê do devorador, daquele que quer nos estragar, e ele está rugindo lá fora, e muitos já caíram. Graças a Deus você está aqui, irmão. Graças a Deus você está ouvindo essa palavra. Versículo de número 18, o jovem ele vai falar assim: quais os mandamentos? Aí Jesus vai citar para ele todos os mandamentos que foram lavados na pedra quando Moisés subiu ao monte 40 dias. E Moisés estava ali com Deus 40 dias, e Deus dando instrução para Moisés como lidar com aquele povo. Então Jesus, no Novo Testamento, ele vai falar desses mandamentos. E aí Jesus vai começar a falar, ó, o primeiro mandamento: não matarás. Eu e você hoje, nós matamos? Se você falar assim fisicamente, não, porque se você matar alguém, você é assassino. Mas se eu vou te falar que nesses dias nós estamos matando, a palavra de Deus fala em 1 João, se você puder abrir lá, 1 João 3, isso aqui é a palavra, isso aqui cura. Isso aqui veio para mim, porque nós precisamos ouvir. 1 João 3, 15 diz assim: todo aquele que odeia seu irmão é o quê? É assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem o quê? A vida eterna permanente em si. Visto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vira seu irmão para padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Para você ver o quão é necessário nós amar o nosso próximo. A partir do momento que eu falo mal do meu próximo, eu falo mal do meu irmão, eu me torno um assassino. Isso não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Então, o que nós aprendemos aqui, que não se trata apenas de matar. Naquela época você não poderia matar, até porque se você matasse, aquele parente de quem morreu vinha e aplicava mesmo, era o mesmo, a lei do talião. Você curou os olhos de um, você vai lá para curar os olhos dele. Você cortou a mão de um, você vai lá e corta. Era assim naquela época. Então, Jesus ele começa: não matarás. Ele fala: não adulterarás. Porque, irmãos, o adultério ele não é só visto como uma traição. Quando fala de adultério, é quando nós nos prostramos das coisas que são repugnantes aos olhos de Deus. A imoralidade sexual. Porque olha só como que é legal. Se eu falar mal do meu irmão e eu sou um assassino, se eu apenas olhar para uma mulher e desejar, eu já cometi pecado. Você entende como que está ligado isso aqui? São ensinamentos da nossa vida, irmãos. Se o fato só de eu olhar e desejar, é como se eu tivesse já cometido aquele ato sexual. Então,
Deus começa a falar: não adulterarás, não furtarás. Esse não furtarás não precisa você ir lá roubar e sair correndo. De qualquer forma, se você deu um troco errado, você não fala, às vezes você passa por um dinheiro errado, você fala, deu a mais, não fala nada. Você está furtando, não é seu. Então, você acha que é fácil, igreja? Você acha que é fácil olhar no adultério? Aí, irmãos, ele fala: não dirás falso testemunho. O que é esse não dirás falso testemunho? É mentira. Quantos de nós não mentimos, às vezes, bobeira? Falamos que vamos fazer e depois não faz. Falamos que vamos orar por alguém. Eu já aconteceu isso comigo. Você ora por mim, cara, eu oro assim. Você passa do início, fala: puxa, o irmão pediu para. Aí você concordou e você não fez o quê? Você mentiu. Porque se você não vai orar, você vai falar que não. Ou alguma coisa que você combinar com alguém. A palavra de Deus não é assim que fala que a palavra do cristão ele tem que ser sim, sim, não, não. Não mentir, não falar mal do próximo. 19 ele vai falar assim: honra o teu pai e tua mãe. Você vê de filhos rebeldes que não quer ouvir pai nem mãe. Você vê jovens aí nas drogas, fazendo o que quer, desde novinho já fazendo, e não ouve o pai e a mãe. E infelizmente a gente tem que falar isso. Muitas das vezes o pai e a mãe, se não for cristão, o pai e a mãe não tiver esse relacionamento com Deus, o filho provavelmente ele não vai ver. Então honrar pai e mãe é o dever do jovem, e o pai e a mãe tem que dar exemplo. Muitas das vezes as pessoas, pais e mães, vêm para a igreja e falam: meu filho está assim, sabe? Mas vem para a igreja, não quer buscar ter um relacionamento com o Senhor. É difícil ter um relacionamento com Deus só em casa, irmão, sem vir à igreja. Você pode talvez vir uma vez por semana, amém. Deus pode falar com você. Agora, se você deixar de vir um mês e só vir quando as coisas pioram, só vem quando as coisas dão errado, aí você vem, aí daqui a pouco, tchau. Você veio só por causa daquilo que você está passando e não está preocupado com a vida eterna, que é o principal. E esse é o tema da pregação, do ensino que Deus tem falado comigo. Cara, não se preocupe com casa, com carro, com isso, não, preocupe com a sua alma. Se eu voltar, e irmãos, eu nunca falei isso aqui. Isso aqui foi. Não dá para falar para ninguém isso aqui, porque ninguém vai entender. Uma vez eu sonhei e parece que vi um vento tão grande, e lá em casa cheio de árvores. Então quando o vento cai aquele monte de árvore. Nesse dia eu me irmãos, e no meu sonho aquele vento, e eu fui. Eu não sei o que eu fui fazer lá no fundo de casa. Tive que sair correndo. Eu fui lá para o fundo de casa. E naquele momento eu me senti naquele lugar, e algo falava que Jesus estava voltando. E eu preocupado porque eu estava olhando para minha casa, e eu falando assim: mas e agora? Aí Jesus falou comigo, no sonho. Jesus falando: cara, eu estou voltando. Aí eu peguei e falei assim, acordei desesperado, porque Jesus ele não vai voltar um dia gostoso, um dia que vai estar um clima bom, vai estar tão calor nem frio. Ele vai vir um dia que vai estar tudo. Mateus 24 fala: quando ele vir, o tempo não vai estar legal. Você acha que a presença de Deus, quando ele vier, as coisas vão estar ruins? E eu e você temos que estar firme com Jesus. Aí naquele momento eu levantei de madrugada e fui orar. É uma experiência, a primeira experiência, irmão, que eu tive no sonho, Jesus falando comigo. Eu nem falei para a sua, porque senão naquela vez chorar, mas eu gostei, irmão, do sonho. Só que me preocupei. Eu falei: sim, o Senhor Jesus está voltando. Ele falou comigo que está voltando. E eu não falei para ninguém. Aí eu fiquei preocupado com a minha alma, né? Mas se eu pregar a palavra, tem que ver a minha. Que adianta eu ganhar o mundo e perder a minha salvação?
foi muito lindo, irmãos, esse sonho que tive. Jesus acalmando eu em meio à tempestade, porque o desespero me veio. Naquele momento, Jesus, eu ouvi a voz de Jesus. E eu não consigo falar para você o que foi a voz de Jesus, mas ele falou. E ele me acalmou. Ele me acalmou. Eu assim, amém, cara. Que Deus ele vê o seu coração, irmãos. Eu não sei o que você está passando, se você já orou, se você está passando por algum problema, seja no seu relacionamento. Muitas das vezes você fala assim, Deus, eu preciso por tanto tempo. Por que a minha frieza espiritual? Porque eu não consigo sentir mais, porque eu não consigo adorar mais igual os irmãos adoram. Mas Deus ele está falando assim, calma. Apenas obedeça aquilo que eu tenho estabelecido. Irmãos, se você permanecer na presença, na palavra de Deus, você não vai pecar. Por que eu falo isso? A palavra de Deus fala que permanecer é você estar. Lembra do jovem que ele foi lá na beira do rio e para buscar a presença de Deus ele tinha que ir lá no rio e pegar uma peneira e enxergar como se fosse a presença de Deus. Só que para você ser cheio da presença de Deus não é assim, é você permanecendo. A peneira ficar cheia, irmãos, você tem que estar permanecendo. Se você sair, irmãos, da presença de Deus, você vai errar, você vai pecar. Se você ler a palavra de Deus todo dia pela manhã, na primeira dificuldade, na primeira afronta do inimigo usar alguém, na primeira afronta, se você estiver ligado na palavra de Deus, estiver ligado em Deus, você não vai errar. Eu lembro que a sua me falou um sonho. Eu falei, Ricardo, eu sonhei que você não gostou de mexer comigo. Aí eu falei assim, você sonhou? Mexer comigo e parece que você não gostou. E eu sou meio ciumento, irmãos. Sim. E aí eu e ela fomos levar o azar. No primeiro dia de aula dele, na creche, eu fui junto. Aí deixamos ele lá, aí ele falou, vamos ali no mercadinho. Aí eu falei, beleza, vou ficar na esquina esperando. E ela foi. Não sei onde ela foi lá, ela estava lá. E nisso já juntou um monte assim na esquina de homem ali, bebendo, fumando. Primeira vez, irmão, eu me toquei, falei, pronto, se eles mexerem com a minha mulher, eu vou ficar bravo. Aí eu lembrei do sonho que ela falou, ou seja, Deus já tinha preparado, Deus fala, irmãos. Então nós temos que estar ligados em Deus, nós temos que estar ligados na palavra de Deus, nós temos que estar ligados no que Deus usa para nos alertar. Se ela não tivesse me falado, você acha que eu ia me tocar? Não ia, ela ia passar, eles iam mexer e eu ia falar alguma coisa. Porque o homem é assim, não tem como falar que o homem não é. Porque se o homem não vou nem falar, porque eu sei que todo mundo não é igual a todo mundo, né? Mas graças a Deus, Deus Espírito Santo, né? Que na nossa vida ele nos alerta, coloca. Lembra que ela falou para você? Aí nisso nem mexeram mais, por quê? Espírito Santo já. Não. Mas se eu não tivesse estado no Rio, tinha acontecido. Né? Então é assim o nosso dia a dia. Para nós ficarmos firmes, né, no dia a dia, de todas as dificuldades, de todas as barreiras, é através da palavra. Se eu ler todos os dias a palavra de Deus, vai haver uma diferença muito grande na sua vida. Agora, se você sai sem ler, sem orar, na primeira fundo do pneu, furou o pneu, você vai murmurar. Aí a partir daquele momento já não vai dar certo mais nada. Ou se alguém deu um bom dia, você deu um bom dia e ele não te deu, te ignorou, às vezes porque não viu, aí você já ficou magoado, porque não me deu um bom dia. Por quê? Porque não está na presença, não busca a presença. O amor de Deus, ele preenche. Irmãos, é tão gostoso quando você está na presença de Deus, que você está cheio de Deus, que alguém vai querer te afrontar e você vai olhar, vai lá estar até tão bravo, você não vai dar. Mas você olha assim e fala, sei lá como é isso. Mas se você estiver sem Deus, sem relacionamento, você vai cair na cidade. Você vai partir para a agressão verbal. Você que mexe no brilho. Eu conheço. Esse sai na porrada para mim não é tempo. Esse negócio que tem que ser na porrada aí, eu falo que tem que se converter. Eu opino, não acreditei não. Que tem. Porque
Porque Deus, ele transforma, Jesus, ele transforma a vida da pessoa. Aleluia. Aquele que é irado, que é bravo, Deus, ele transforma. Vocês acham que essa cara aí, irmãos, quando eu estava no mundão, vocês não queriam conhecer, não. Eu xingava muito, eu falava alto, eu chutava, eu tinha uma bicicletinha, e quando eu ficava bêbado, se ela caía correndo, eu mandava aquela bicicleta no poste, a bicicleta com a tudo torta, arrumava ela, chutava a bicicleta, era feio, nossa. Hoje não, hoje eu nem esquento a cabeça mais. Às vezes eu tenho que endurecer, né? Eu gosto, ela já falou que testemunhou que nós decidimos o combinado. Quando nós começar a exaltar, é cada um do seu lado. Deixa a poeira baixar. E assim funciona, irmãos. Porque se você deixar o inimigo, deixar uma brecha, e você querer. Porque na hora que o casal está brigando, um quer ser melhor que o outro nunca está errado. Vocês nunca vão entrar numa concordância. Então vocês têm que fazer o quê? É parar, vai orar, vai ver quem está errado. Porque das minhas orações, irmãos, eu sempre falei, se eu estiver errado, me perdoe. Mas ela é assim, assada. Aí, né, eu falo assim, ela não é só ela que é errada no relacionamento. Isso que não existe, irmãos. Casamento perfeito. O casamento ele só é perfeito quando tem Deus. Quando você tem relacionamento, que Deus ele vai abençoar o seu lar, seus filhos. É relacionamento, é a palavra, é aquilo que Deus deixou. Então Deus ele está relembrando desse jovem. Né? Ele fala com geração de testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí o jovem ele vai falar assim. Tudo isso eu tenho observado, né? O que me falta aí? Irmãos, esse jovem, eu creio que ele não mentiu. O que eu entendo aqui é que ele era apenas o que? Religioso. Então, uma pessoa, irmão, que não faz nada de errado, ele anda bem. Só que quando Jesus vê aquele jovem e fala isso tudo eu sei. Aí Jesus fala assim, ó, só que falta uma coisa, porque Deus conhecia o coração daquele jovem. Por isso que você vê muita gente. Uma vez eu perguntei para o pastor, eu falei, ó, meu pai é assim, é bom de coração, não faz mal para ninguém, hoje ele não bebe, ele fuma, tentou largar, mas ele é bom de coração, ele não faz maldade para ninguém, não fala nada de ninguém. Aí eu falei, ele vai ser salvo? Aí ele falou, claro. Porque não basta a pessoa ser bonzinho, fazer tudo direitinho. Se o coração dele estiver ligado em Deus, Cornélio, aí, irmãos, Jesus fala para ele: ó, se você quer ser perfeito, Deus vai provar aquele jovem. E é nesses momentos, irmãos, que Deus prova a nossa fé. E eu tive a oportunidade de Deus ter me provado, e a fé dele de falar mais alto. E Deus, ele foi na nossa vida. Então, irmãos, quando você for provado, eu tenho que ver onde está o meu coração. Deus ele quer saber onde está o seu coração. Por que acontecem muitas perdas na vida de pessoas cristãs? Deus quer provar. Ou não passou na prova, aí tendo porém o jovem ouvido esta palavra, retirou-se do ser dono de muitas propriedades. Ou seja, o coração daquele jovem estava apenas no dinheiro. É fácil, irmão, se eu tiver dinheiro na conta, não faltar nada, é fácil demais adorar a Deus. Mesmo assim tem gente que não adora, muita gente não ora quando está tudo bem. É fácil, né? Diz o louvor das irmãs, quando está tudo bem é fácil cantar, quando nada falta é fácil adorar. O celeiro está cheio, é fácil ficar animado. E a Deus vai provar aquele jovem, para ver se de fato ele vai ser aceito na vida eterna. Aí Deus, ele, em seguida do texto, você ir lá ver, Deus fala que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um pico. Então eu e você, irmãos, temos que estar cheios de Deus. O nosso coração ele tem que estar ligado em Deus. O nosso coração, o foco é Deus, a vida eterna, a nossa alma, a nossa salvação. Então não se preocupe, irmão,
Se você almeja algo e ainda não chegou, mas se preocupe com a sua alma, porque Deus ele vai fazer a sua vida. Amém? Eu agradeço a oportunidade e a confiança do nosso pastor. Maravilha, né? As verdades nós precisamos aprender cada dia. Deus ele sempre não adianta ser bonzinho, não adianta fazer tudo certinho, se eu realmente não colocar diante da presença do Senhor Jesus. Esse jovem era pegado com as coisas para pegar, porque vai tirar muita gente que não tem correria para dia a dia. Não tem tempo para Deus, não tem tempo para buscar o Senhor. A correria nossa de correr, de conquistar, o maior defeito nosso nesses dias é meu filho vai ter tudo que eu não tive. Meu filho, nós crescemos tendo que nossos pais nos deu, temos muito que eles falam. Fomos muito mais felizes do que nossos filhos hoje. Muito mais felizes. Nós não tínhamos celulares de hoje, não tínhamos nada. Brincava, tinha amizade, tinha amigo, tinha um monte de coisa. Mas os filhos de hoje não têm essas amizades, não têm amigos, não brincam. Então nós vivemos momentos maravilhosos. Nós precisamos, irmãos, realmente trazer isso e estar na presença do Senhor, porque senão vamos ficar ligados em algumas coisas e vamos perder o que é mais importante da nossa vida, a presença do nosso Senhor Jesus. Vamos colocar de pé. Agradecer ao Senhor pelo seu nosso mercado, pela palavra, que Deus continua nos usando no Santo. Vamos apontar um domingo, amanhã começa o congresso, amanhã começa o nosso congresso com os jovens, todos nós vamos estar aí na sede, adorando o Senhor. Domingo, pela manhã, estaremos aqui na nossa Santa Ceia do Senhor. Estaremos aqui às 8 horas, começando um culto abençoado, a recebência de Deus e a noite. Culto com a participação das irmãs de oração, né? Vai ser bênção. Oramos a Deus. Pai, nós louvamos nesta noite por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, pelo jeito, pela forma, pela maneira que o Senhor tem falado conosco. Deus continua nos guiando, nos guardando e nos protegendo. Deus abençoe o teu povo, a tua igreja, Pai, leva luz e paz nos nossos lares. Continua nos guardando e nos protegendo. Pai, eu te peço, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, estenda as tuas mãos. A graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, já com todo o teu povo. Digam amém. Deus abençoe.